Então, Renata Botelho nasceu em Ponta Delgada, onde atualmente vive e trabalha. Licenciou-se em Psicologia na Universidade do Porto e, posteriormente, tirou pós-graduação em Tradução e Cultura e Comunicação. Trabalhou até abril de 2011 como psicóloga na área da deficiência mental e da dependência e atualmente trabalha como tradutora. Em 2011, publica Fora do Mercado A Vilses por Causa, reeditada em 2005 como separada da revista Magma, em Lajes de Pico, e em 2010 pela editora Língua Morta, em Lisboa. Em 2008, 21 Aico com Asas, Urbano e Cabras, aparecia com Emanuel Jorge Botelho e Urbano, também em Lisboa. Em 2009, o Circo de Nuno Veio, e em 2010, o Small Song, que é a obra que vamos ouvir mais falar hoje. Em 2011, J'ai fait 3 pas et tu es là, e está representada nas coletâneas Resumo 2009 e 2010. Colabora assiduamente com expressões artísticas, como artes plásticas, destacando aqui parcerias com o Urbano, Catarina Branco e Sofia Medeiros. Com a dança, é especial o Revelo para Objetos 37.25, do Núcleo de Artes Performativas, com música, com poemas adaptados pelo grupo Naifa, com vídeos, parceria com Luísa Borges e com a fotografia que faz parceria com Rui Goulart. Olha, bom dia, antes de mais, né? Agora que essa é a minha primeira intervenção direta convosco, já vou responder. Quero dizer antes de mais que é uma alegria enorme estar aqui. Nesta escola eu fiz os 6 anos do ensino secundário, portanto do 7º ao 12º, e gosto muito desta escola, gosto deste chão, gosto destas paredes, gosto destas pessoas, gosto de ter à minha frente a professora Goretti, é uma honra tê-la aqui, uma professora com quem eu tive uma relação extraordinária mesmo, uma professora de primeira água e que me influenciou de uma forma que nós às vezes não sentimos na altura em que estamos a interagir com os professores, mas há qualquer coisa que fica e que depois nos acompanha. E a professora Goretti, o professor Luís Miúdo, são professores que foram meus professores de anos importantes da nossa formação. São todos, claro, mas ali a partir de certa altura acho que nós sentimos mais diretamente a importância de estar nas aulas, pelo menos temos uma consciência mais aguda disso. E realmente a professora Goretti é um marco e eu tenho muito a agradecer, tenho uma dívida de gratidão para com esta escola e para com a professora Goretti que está aqui de forma particular. E esta escola toda é uma maravilha, vocês sintam-se privilegiados por estar aqui, sem demérito das outras escolas, mas esta é sem dúvida a melhor escola do país. E uma das melhores do mundo. Quanto à pergunta da Carolina, claro que nós, ao longo da vida, em qualquer arte, nem que seja na arte da marcenaria, nem que seja na arte da docência, ou da poesia, ou da pintura, em qualquer arte em que nós nos embrenhemos, há sempre uma série de influências. E nós temos que ter a humildade de saber captá-las, digamos assim, integrá-las na nossa matéria e depois fazer nascer daí qualquer coisa que seja realmente nosso e singular, mas que traga tudo isso atrás. E claro que ninguém cria a partir do nada, nós criamos sempre já a partir de qualquer coisa que nos antecede. Eu realmente sinto que fui bastante influenciada por poetas como o Eugênio de Andrade, o Herberto Helder, poetas, digamos, maiores da língua portuguesa, por prosadores, não necessariamente poetas, por pessoas enfim, da literatura inglesa do século XIX, da literatura francesa, tudo referências que não estão connosco, mas as minhas referências não foram só ao nível da escrita. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de música, aliás, esta homenagem à Lasa vem exatamente da grande importância que a música tem na minha vida e que influencia naturalmente os meus poemas e a minha maneira de ser, digamos assim, o circo, eu adoro o circo, viajo para ir à procura de um circo com quem tenho uma relação particular. Portanto, tudo isso são influências e eu acho que um poeta se faz disso tudo, porque ninguém, como eu dizia há pouco, ninguém cria a partir do nada, nós criamos sempre a partir de qualquer coisa que já existe e há influências muito fortes. Eu destacaria aqui neste caso talvez o Eugênio de Andrade, mas seria injusto dizer que é a única, porque não é de maneira nenhuma. Obrigada.
Vocês sintam-se à vontade para perguntarem o que quiserem. Da obra, do processo criativo, da professora Goretti. Eu respondo ao que achar que devo responder. Vai, Sónia. Sónia. Vai. E diz o teu nome, Sónia. Muitas mulheres que fazem poesia preferem ser referidas como poetas, como a Sofia Manuel Braga, mas faz-se a distinção entre poeta e poetisa. A Renata prefere ser referida como poeta ou como poetisa? Qual é a distinção que a senhora faz entre as duas? Ai, a senhora. Estou-te a tratar por senhora. A senhora sabe. Oh, Sónia, vou ser muito honesta. É-me completamente indiferente. Para ser franca, eu podia até tentar ter aqui uma opinião mais formulada. Não me faz qualquer diferença. Eu cresci a ouvir o termo poetisa, nunca me chocou nada. É, digamos, o feminino do masculino, como tantos outros substantivos, são ao feminino e ao masculino. Nunca me chocou nada isso. Nos últimos tempos, por uma questão de hábito, quase que se convencionou dizer poeta. Mas, no meu caso, não me... É uma coisa à qual eu não dou realmente qualquer importância. Acho que é muito... pelo menos na minha vida, é uma coisa muito superficial. Poeta, poetisa, é como entender, não faz grande diferença. Agora, isso tem a ver com posicionamentos, digamos, talvez de caráter mais ideológico, posições mais politizadas, digamos assim, que têm a ver com a maneira como a mulher, por vezes, tem sido destratada ao longo da história numa série de coisas e não foi fácil à mulher impor-se, mesmo na própria literatura. Houve várias mulheres importantes que tiveram que escrever sobre pseudónimos masculinos para serem aceitos. Portanto, eu percebo que haja essa vontade de querer fazer da palavra poeta o masculino e o feminino. Pronto, são os poetas. Mas eu acho que, pelo menos na minha experiência de vida, eu sempre me senti muito bem tratada, sendo mulher, sendo poetisa, poeta, nunca senti essa necessidade de fazer esse vínculo que outras poetas, outras poetisas terão sentido. Portanto, eu respeito perfeitamente a posição delas, mas no meu caso não é muito relevante. Portanto, façam como entender. Eu tenho duas perguntas. Uma, em que é que a Renata se inspira para escrever? Não falam dos poetas, mas... Sim. E várias vezes a segunda, que eu vou tentar responder à coisa mesmo certo. Há de um poema... Então espera aí. Olha, eu acho que tudo pode ser fonte de inspiração. Acho que não há assim Acho que não há uma receita. É impossível dizer que só o mar é que inspira. Por exemplo, isto é uma coisa, enfim, politicamente incorreta de dizer na nossa terra. Eu gosto muito do mar, mas enquanto vivi muitos anos fora, quer dizer, eu tinha uma certa falta do mar, mas também não era uma coisa que eu dissesse que tinha que ir correr ver o mar. Eu tinha o rio, que também substituía uma certa necessidade de água. Ou seja, o mar, por exemplo, é um elemento extremamente poético. Mas também, se nós nos dermos bem com o rio da cidade onde nós vivemos, aquele rio também pode ser extremamente poético. O sol é, e a chuva não é. A areia é, sem dúvida, e os grandes arranha-céus de Nova Iorque são, sem dúvida. Na minha experiência, tudo pode ser fonte. Estar aqui convosco pode ser, sem sombra de dúvida, um catalisador, digamos assim, uma alavanca para ter vontade de escrever um poema em que vocês podem não entrar de forma direta, mas em que esta comunhão entre nós pode estar presente num poema qualquer. Ou seja, não há eu não posso dizer que o que me inspira é só a natureza, vamos supor. É em grande parte, e eu acho que isso até talvez se sinta na minha poesia, tenho uma grande ligação à natureza. Também, eu vivi aqui vivo aqui e vivi a maior parte da minha vida numa ilha como a nossa, numa região como a nossa. É natural que estejamos muito ligados à natureza. Mas também acho perfeitamente concebível que se faça poesia excepcional na aridez de cidades enormes, no meio do branco da neve, por exemplo, que é um elemento que não nos habita aqui e que eu acho que é das coisas mais poéticas que nos pode ser dado a ver. A branquidão, a neve alva que nos dá uma impressão de abismo completa. Pronto, tudo pode ser.
eu acho que a grande variável está mesmo dentro de nós, da nossa disposição para escrever. E eu acho que eu admiro muito escritores que conseguem escrever quase por encomenda, digamos assim, e isso é uma arte também, é saber ter disciplina e escrever disciplinadamente. Sou capaz de fazer isso, por exemplo, com a tradução, claro, tenho que o fazer, tenho que acordar cedo para traduzir e levar ali 8 horas de trabalho a fazer, mas para escrever preciso de ter uma disposição interior, que nem sei explicar bem o que é, não é, quando estamos muito tristes por alguma razão, acho que é difícil de escrever. Quando estamos muito alegres, muito eufóricos por outra razão qualquer, também acho que não há eu não sinto uma grande apetência para a escrita. É quando há uma certa estabilidade, em que nós conseguimos deixar passar, em que nós conseguimos ser quase os mensageiros de uma palavra que quer ser dita e que precisa de nós para chegar ao papel, digamos assim. E às vezes eu sinto isso, pronto, quer dizer, isto parece uma coisa um bocado esotérica, mas não é. É assim, eu sinto quase a necessidade de que há frases que querem ser ditas, há expressões que querem ser transpostas para o papel e eu posso ser o mensageiro naquela hora. E pronto, e às vezes levo um caminho num café, numa viagem, e há momentos em que estamos mais inspirados, momentos em que estamos menos inspirados. Poemas que se escrevem e que vão diretamente para o lixo porque não tinham interesse, não tinham sido imbuídos dessa inspiração suficiente, e outros que ficam e que vão sendo trabalhados, portanto... Não sei se respondi, mas acho que tudo é passível de ser poetizado, transposto para poema. A disposição está mais dentro de nós, a possibilidade de transformar o sol em poesia, não. A minha outra pergunta tem a ver com o tema, é perceber a leitura e depois... Ok. Um pouco, para o Júlio, o meu irmão, era uma metáfora de doer, destino, e as ganhamos de riso e ele enxuta, foi por baixo, foi a procura, vai por baixo. E é lamentando a própria sorte de quem não conhece um Paulo de Abrigo, nem palavras lavadas, muito consigo fechar a cabeça. E ganhei finalmente esta porta sem saída, um teto falso, puxaram-me a sombra profundamente me entrega ao vento. Nada, meu querido, bem sei que alguém queira te troca. A Renata dedica isto para o seu irmão. Sim. E eu queria perguntar a ligação que desses dois últimos versos, nada, meu querido, bem sei que queira te troca, com o resto do plano. O resto. A ligação e a relação com o seu irmão. Ok. O poema é realmente dedicado ao meu irmão, nós somos só dois, eu e ele, portanto tivemos que ser mesmo muito próximos, porque somos só dois, às tantas, enfim, podíamos ser 10 e ser os 10 muito próximos, mas ali era mesmo urgente que nos dessemos muito bem. A família é pequenina, estamos muito bem com os meus pais, mas somos só eu e ele e temos uma relação muito estreita. O meu irmão é seguramente um dos homens da minha vida, sem qualquer dúvida, e é uma das referências, mas nós somos muito diferentes. Nós jogávamos muito ao Monopólio, vocês conhecem, sabem o que é o Monopólio? E o meu irmão era um grande aldrabão, sempre. Era um batuteiro, mas um batuteiro com muita classe. E ganhava sempre. E eu perdia sempre. E perdia assim de uma maneira assim um bocado, enfim, ingênua. Depois comecei a perceber que ele fazia batota, claro. E ele até já fazia batota até perceber que ele fazia batota. Mas eu ao perder, o monopólio é comprar casas, comprar bairros, não é? E eu ao perder ficava triste porque perdia, não é? Mas depois também pensava, aquilo na vida, o que será perder a casa? O que será perder o bairro? Quer dizer, lembro-me de ser miúda e de pensar, estamos aqui só a jogar, e eu perdi o Rocio, por exemplo. O Rocio é assim daquelas joias da coroa do monopólio. Perdi o Rocio. E depois pensava, e se realmente tivesse uma casa no Rocio e tivesse perdido aquilo tudo? E fazia-me assim essas questões, já assim um pouco angustiadas até, e o meu irmão... queria lá saber, que era ganhar o Rocio e a Rua Augusta. Portanto, éramos muito diferentes. E depois a vida foi andando, não é? E o monopólio acaba por funcionar como uma metáfora das nossas vidas. E o meu irmão, entretanto, tem uma vida, digamos, mais tradicional do que a minha, mais estável do que a minha. E eu fui-me dirigindo para estas áreas da poesia e da literatura, que são muito engraçadas, mas que trazem muitas complicações. Ganha-se muito pouco, tem que se viver com muito pouco,
tem que se ter há um receio sempre de que depois disto não haja mais nada, há um vazio para a frente, que torna às vezes a vida bastante angustiante. E o que eu digo no fim, essa questão eu tenho só que ver aqui está aqui mesmo. O que eu digo no fim, exatamente, é que tu leste muito bem, é que ganhei finalmente claro que isto é uma forma poética de dizer, não é? Ganhei finalmente esta porta sem saída, um teto falso que projeta a minha sombra quando a noite me entrega ao medo. Ou seja, eu sou uma pessoa medrosa, eu se considero uma pessoa medrosa, um bocadinho angustiada, o meu irmão é mais positivo, é mais assim o jogador do monopólio mesmo ali à séria. E depois o final que tu me perguntas é, nada meu querido bem sei que alguém queira de troca, porque as trocas existem muito nos jogos, não é? E nós até, eu lembro-me de jogarmos ao monopólio e de, por exemplo, ele propor-me trocar, já não me lembro, 2 ruas por um bairro, e eu acedia aquelas trocas, mas agora, digamos que eu acho que ninguém quereria trocar comigo a minha vida. Não é que a minha vida seja má, mas é só minha. Não imagino que se eu vos contar aqui, se eu começar aqui a dizer o rol dos meus problemas e também das minhas alegrias, nenhum de vocês há de querer ficar com a minha vida, como eu também não quero ficar com a de nenhum de vocês. Cada um de nós carrega as suas alegrias e as suas angústias à sua maneira. Portanto, mas acho que ninguém há de querer de troca os meus problemas. São meus, pronto, sou eu que os tenho e é como os cromos, não é? A gente compra cromos, as cadernetas de cromos e depois gosta de os trocar, não é? Os que têm mais trocam-se. Mas acho que na vida ninguém quer de troca o cromo que o outro tem a mais. Ficamos com o cromo que temos e deixamos o outro por ser repetidos. Fiz-me entender mais ou menos. Até que ponto podem as editoras intervir nesse processo criativo? O processo criativo de um poema remete um pouco para aquilo que eu vos disse há pouco. Pode acontecer de formas muito diversas. Por exemplo, eu agora tenho que escrever, mais ou menos de encomenda, digamos assim, uns poemas para Guimarães, que neste momento é a capital europeia da cultura e tal. E eles encomendaram-me assim uns poemas e eu aceitei porque, enfim, acho que é um convite que me agrada e foi feito por uma pessoa de quem eu gosto muito. Mas eu estou a tentar perceber como é que me vou desenrascar. Ou seja, onde é que eu vou buscar, como é que o processo criativo pode realmente responder àquela solicitação. Claro, tenho algumas ideias e todos os dias pode surgir uma ideia e às vezes as ideias surgem quando estamos a guiar, quando estamos a fazer qualquer coisa, as coisas mais díspares da vida. Mas o processo criativo, no meu caso, acontece sempre por flashes, digamos assim. A tal história, sinto que há uma palavra que quer ser dita e anoto num sítio qualquer, depois em casa, num sítio onde tenha mais sossego, trabalho melhor aquela ideia, sempre no papel, por acaso no meu caso é sempre no papel, depois então passo para o computador, também gosto de ver a estrutura gráfica do poema, gosto quando o poema tem assim uma certa harmonia gráfica, não é que eu tenha jeito nenhum para desenho, mas há assim uma certa harmonia, essa harmonia gráfica também me interessa. E depois é preciso queimar o que está a mais. Eu sinto sempre que é preciso ir ao ulço, percebes? Ir rente ao ulço do poema, limpar a gordura, tirar o que não interessa, ver-se mesmo a madeira, ver-se o que há de mais puro. Quer dizer, pelo menos na poesia nunca gostei muito de palha, embora eu tenha usado muita palha nos testes e eu tinha consciência de que às vezes não sabia exatamente o que é que tinha que responder, então eu usava assim sempre umas coisas assim muito floreadas e as pessoas percebiam isso, porque obviamente percebem e diziam, olha, está bem escrito, mas não respondeste à pergunta, portanto. Mas no meu caso o processo criativo tem muito de trabalhoso, ou seja, aquela coisa de inspirei-me, escrevi e saiu o poema. Nunca me acontece. Pode acontecer a pessoas que tenham outros processos criativos. No meu caso, normalmente o poema começa muito grande, vai-se cortando, vai-se limpando, e então em alguns outros livros, neste nem tanto, ficava reduzido às vezes a 4 versozinhos muito pequeninos e que achava que estava no ponto certo, nem mais nem menos. Este livro, Small Song, por acaso é mais palavroso, digamos assim, mas é porque fazia sentido com o processo criativo que estava envolvido naquele livro em particular. E porque havia muita música, eu tinha que
trabalhar muito a morte, havia uma série de pessoas e de perdas que eu tinha tido e que eu precisava de as trabalhar de alguma forma, e aí não conseguia dizer por poucas palavras, tinha que dizer muita palavra, precisava de muitas palavras. Quanto às editoras, eu tenho a sorte de ter uma editora, que é a Averno, que é uma editora que só publica poesia e que tem vindo a fazer um trabalho muito bom no campo editorial da poesia em Portugal. Eles não interferem em nada, quer dizer, há uma relação de grande confiança mútua. Claro que se eles não gostarem de um livro, não aconteceu, mas pode acontecer, eu mandar-lhes um livro e eles dizerem que não gostam, e a palavra é deles. Eu posso depois tentar outras editoras, mas a palavra primeira e última de querer ou não publicar é deles. Mas nunca, em momento algum, me propuseram, embora eu saiba que isso faz-se noutras editoras. Às vezes há editores que até interferem com o título, querem mudar o título. Acho isso inadmissível na poesia. Já nas traduções, por exemplo, admito plenamente que um editor, um revisor, queira discutir comigo determinadas opções, porque traduzir é uma tarefa muito complexa, muito subjetiva. Por exemplo, eu traduzi agora um livro, que também isto é processo criativo, traduzir também é criar. Eu traduzi agora um livro do japonês, como é óbvio, não traduzi do japonês, traduzi da versão francesa, que foi o que me foi pedido pelo editor, e havia uma dúvida logo quanto ao título, começava logo no título, porque no caso do editor francês, da versão francesa, o título seria Os Anos Doces, e eu tive acesso à versão espanhola, que também era uma tradução direta do japonês, e que se chamava O Céu é Branco, a Terra é Azul. Pronto, esta dúvida perfeitamente incontornável, e tive que recorrer ao editor, o editor recorreu à versão principal japonesa, quer dizer, isso aí discute-se muito entre o tradutor, o editor, o revisor. Na poesia, eu acho que pode haver opiniões, claro, e são sempre bem-vindas, e o editor pode opinar, e isso já me aconteceu. Perguntarem-me, sei lá, se achava que aquele verso era mesmo assim, se haveria ali alguma gralha, e eu ter que responder que era mesmo assim, eu que sim, que de facto havia uma gralha, que era preciso rever. Mas nunca interferiram. São os editores muito respeitadores, digamos assim, do arte criativo. Como é que tu te chamas? Eu tive a oportunidade de ver alguns dos seus poemas no último livro e reparei que muitos deles são dedicados a alguém. Então a minha pergunta é, será que através da poesia torna-se uma maneira de dizer a estas pessoas a quem dedico os poemas algo que nunca lhes consegui dizer? É uma maneira de oferecer qualquer coisa a alguém. Não necessariamente que nunca lhes tenhamos dito. Por exemplo, quem é que leu? Foi a, como é que tu te chamas? A Joana. Foste tu que leste o poema à minha mãe, não foi? Foste tu, foste. Pois, porque a tua colega leu o Pajarilho. A Joana leu um poema que eu dedico à minha mãe. Não há ali nada que eu nunca tenha dito à minha mãe, digamos assim. Não há ali nada do que é dito a meu respeito, ao respeito da minha maneira de estar na casa, que ela não saiba. Mas eu dediquei-o a ela porque eu acho que ela é a pessoa que melhor conhece algumas das coisas que estão ditas naquele poema. O meu irmão, como eu já expliquei à Marta, que, pronto, enfim, dentro das suas batotas do monopólio, ajudou-me e ajuda-me todos os dias da minha vida. Quis dar esse poema. Também dediquei o poema à memória de alguém. Há uma amiga que eu perdi com muito desgosto e dediquei-lhe esse poema. Ela não o lerá provavelmente, há mistérios que nos ultrapassam. Mas achei que era uma maneira de prestar essa homenagem. Dediquei a alguns amigos, também era uma forma de lhes dar qualquer coisa. E acho que a poesia pode servir também para isso, para nós oferecermos a pessoas de quem gostamos uma parte de nós. Mas não acho que seja necessariamente para lhes dizer o que nunca lhes dissemos, percebes? Acho que eu posso ter dito já 1000 vezes a uma pessoa que eu amo muito, que amo, e depois ainda assim dedicar-lhe 1000 poemas. Percebes? Acho que uma coisa não invalida a outra. Queria saber se os primeiros rascunhos são definitivos ou não, ou há modificações. Há muitas. João, há muitas modificações. E aliás, eu acho que a poesia nunca está acabada.
Por exemplo, às vezes, se pegar neste livro e ver ele só com um olho, porque eu vou começar logo a ver coisas que agora achava que já não deviam estar aqui. E que já estão a mais, ou que afinal, como é que eu não me lembrei na altura que aquela frase ali não jogava bem, ou isto ou aquilo. Portanto, os primeiros rascunhos têm inúmeras alterações. E depois, se algum dia acontecesse vir a, sei lá, fazer segundas edições ou qualquer coisa assim, garantidamente ia mexer outra vez nas coisas, porque há sempre uma insatisfação, há sempre qualquer coisa que não está exatamente bem, e eu acho que isso é uma das coisas boas da poesia, porque quando a gente dá a coisa por acabada, por completamente terminada, acho que é triste. Acho que deve haver sempre assim uma porta encostada, e nos poemas é a mesma coisa. Mesmo quando eles vão para a editora e depois vão para a gráfica e são impressos, eu tenho sempre a sensação de que foi um crime ter posto aqueles poemas assim já, ter largado os poemas e ter deixado que eles fossem à sua vida, porque achava que ainda devia ter trabalhado mais, mas pronto, mas depois também é uma alegria receber o livro estar pronto e tal. Mas os primeiros rascunhos são altamente danificados. Altamente danificados. Como é o dia-a-dia de um poeta? E como é que tu te chamas? Sara. Sara. O dia-a-dia de um poeta, olha, vou-te dizer, eu tenho 2 gatos, trato muito dos meus gatos, agora estou aqui convosco, depois vou para casa. À tarde vou traduzir tudo à tarde, porque tenho um livro entre mãos, não tenho outro remédio. Depois à noite há mais uma coisa de poesia, também me convidaram, eu também aceitei com gosto, porque é uma coisa que é organizada por uma pessoa que eu gosto muito. E o dia-a-dia de um poeta é acordar, tomar banho, tomar um pequeno almoço, trabalhar, no meu caso, nas traduções, porque eu trabalho muito mais naquilo que me dá sustento, que é a tradução, do que na poesia. E depois, de repente, há um dia em que, porque chove muito, que eu acho que é tão bonito, embora seja tão incómodo, mas acho que eu acho a chuva um elemento muito, muito bonito. Porque chove muito, então até porque está um sol radioso, e apetece-me, de facto, naquela manhã, não traduzir. E sinto que preciso de escrever, que quero escrever, e pode naquela manhã acontecer qualquer coisa, como às vezes é uma inutilidade completa, não faço nada, vou ao Facebook, mexerico e perco o tempo todo e não fiz nada. Então eu penso que o meu dia-a-dia é igual ao teu, Sara. Só que tu vais para a escola e eu vou para o meu trabalho. Não sei, deves ter Facebook também e deves passar ali umas horas inúteis às vezes, não é? E eu também, inúteis, completamente inúteis. E depois de repente há assim uma coisa mais luminosa, porque vamos ter com alguém que é importante para nós, igual ao teu, também deves ter momentos em que vais ter com alguém de quem gostas mais do que do comum das outras pessoas, e isso é uma coisa feliz. E depois há momentos mais introspectivos, como qualquer pessoa tem, e talvez nesses momentos é que eu me sinta mais focada na poesia, percebe? Porque a poesia é preciso ter um foco na palavra, naquela luz, digamos que às vezes eu sinto que é quase como uma luz que está a incidir sobre o papel e eu tenho que me focar naquela luz. Mas isso acontece só de vez em quando. Pronto, acontece às vezes suficientes, felizmente, para irem saindo alguns livros, mas não faz parte do meu dia-a-dia de uma forma direta. Agora, indiretamente, como eu já vos disse, eu posso perfeitamente hoje experienciar aqui convosco qualquer coisa que venha a integrar um poema. Isso é uma coisa que acho perfeitamente natural. Sónia, boa! Poderia explicar o que quis dizer no seu poema Escadas com a beleza de 8 tons conforme cresce? Eu não percebi nesse verso. Mas tu queres que eu explique as escadas e a beleza? Se calhar, a gente deixava a pergunta da Sónia mais para depois da declamação dos escadas. Vocês vão declamar esse poema? Pronto, esse poema também é dedicado já, a propósito da pergunta da oferta. Esse poema, por exemplo, é dedicado ao Urbano, que é o ilustrador deste livro, e que é um grande amigo, é um poeta de cá, e que talvez vocês conheçam, pelo menos já tenham ouvido falar, já tenham visto coisas dele, mesmo que não associam o nome. É um pintor de cá, e isto também responde à questão das perguntas. E na altura em que escrevi este livro, ainda não conheciam o trabalho das 2 dançarinas. Onde é que se foi embora? Estás aí. Porque, por exemplo, se há coisa boa que um livro nos dá, e eu acho que isso é a coisa mais importante,
mais do que, enfim, do que as pessoas nos dizerem que o livro é bom, que o livro é bonito, claro que é bom ouvir isso, mas de repente nós temos a sensação de perdermos o controle de um livro e dele ser apanhado por outras pessoas, como pelo grupo, pelo 3725 que está aqui representado pela Maria João e pela Sara, ser apanhado por um grupo de música como a Naifa, isso é que é a grande alegria de ter publicado um livro. E quando em dezembro eu as vi, juntamente com as outras pessoas, com os outros elementos da plataforma, dançarem o meu livro, foi uma das coisas mais extraordinárias que me podiam ter acontecido. Não só no livro, na vida. Nós vermos um trabalho daqueles, feito com aquela qualidade, com aquela beleza, com aquela poesia a partir de coisas que nós escrevemos, é oferecer àquele livro uma vida nova. E isso é real. Isso é a coisa mais importante. E eu acho que a poesia, se servir assim para esse tipo de encontros, já é uma coisa extraordinária. A poesia nasceu consigo ou foi adquirida ao longo da vida, mesmo da professora Gorete, da família, do pai? Então, o gosto pela poesia, eu penso que vem desde sempre. Quer dizer, não necessariamente pela poesia, pela literatura em geral. Porque o meu pai é poeta, foi professor toda a vida, portanto, uma pessoa muito ligada aos livros. Na minha casa há milhares e milhares de livros, é mesmo uma grande biblioteca, e tenho a sorte de poder dizer isso assim, porque é verdade, é uma grande biblioteca. E a literatura sempre esteve connosco, digamos, à mesa. Eu, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão, nós os quatro, família base. Agora tenho 3 sobrinhas maravilhosas e, enfim, 3 trastes, mas magníficas. Mas nós os 4, eu cresci assim neste clã de 4, pai, mãe, filha, filho. E nós sentíamos, e o meu irmão, por exemplo, não se ligou tanto à literatura, embora seja um grande leitor, mas eu sentia sempre muito presente a literatura, no bom e no mau, ou seja, no bom sentido, porque era realmente, sempre se falou muito de livros na minha casa, e isso acho que me formou também. Mas também no mau, no sentido em que se gastou tanto dinheiro em livros, e foi bem gasto, claro, mas que às vezes não havia dinheiro para outras coisas, também olha, se viajar mais, e claro, havia em milhares de livros, vocês compreendem que se gasta, na altura, muitos escudos, agora seriam muitos euros. Portanto, isto para dizer que a presença da literatura foi sempre muito forte na minha casa, foi quase uma quinta pessoa, sempre na minha casa. E isso, naturalmente, influenciou a minha formação. Depois, eu tive a sorte de ir apanhando professores como a professora Gorete, que nos vão despertando para estas coisas, sem dúvida. E as músicas que nós ouvimos, e os filmes que nós vemos, e os amigos que vamos tendo. Agora, vocês não pensem, e a professora Gorete está aqui, que acho que não me deixa mentir, que eu era exatamente assim eu era boa aluna, mas era muito faladora, era muito chata de aturar. Eu também queria colocar-me e perguntar à Renata que ela falasse aos alunos, que justificasse aos alunos a divisão da obra. É que a obra tem 2 partes. Uma primeira chama-se Na Minha Rua, aliás, Na Minha Rua, com uma epígrafe do Borges, e outra, o Anjo Errante. Eu acho que é preciso, no mínimo, a Marta já leu um poema, fez muito bem, a Sónia conhece os caras, é preciso, no mínimo, também fazer aqui um regresso agora, para fechar a sessão, esta parte da sessão, e, de facto, falar um bocadinho da obra e qual foi a intenção da Renata ao escrever e ao publicar este livro. Obrigada. Portanto, exatamente como disse a professora Ana Isabel, este livro divide-se em 2 partes. A primeira, que é A Minha Rua, é sobretudo um regresso à minha infância. É aí que vocês encontram os poemas dedicados à minha mãe, ao meu irmão, a uma amiga que eu perdi, a um grande amigo. Portanto, há esse regresso à minha rua. Aqui a ideia da minha rua não é necessariamente porque eu vivo na Avenida é porque é a minha rua, a rua que eu fui trilhando, percebem? A rua que eu fui, pela qual eu fui fazendo o meu caminho. E onde fui encontrando essas pessoas, onde fui encontrando esses filmes, onde fui encontrando esses discos. Portanto, é, digamos, um tributo à minha infância. Aqui, metaforicamente, concretizada na ideia da rua, da minha rua. E depois, a segunda parte, que é o Anjo Errante, é essa sim, totalmente consagrada a essa cantora, a Lasa, desse lá, dizem os francófonos,
de cela, como dizem os anglófonos, enfim. Depois, como ela era uma mulher de muitas línguas, varia também a forma de pronunciar o nome dela. Mas a Lasa era a minha maior referência artística. Porque, embora fosse muito jovem, tinha, na minha opinião, uma voz excepcional, trabalhava as letras de uma maneira extremamente poética, as melodias dela eu achava-as lindas, e a pessoa dela, as coisas que eu ia lendo a respeito dela eram sempre bastante encantadoras, e depois havia todo um encanto à roda daquela família, que é uma família circense. Eu sempre gostei de circo, também achei muita graça, ela está ligada à sua família, ser uma família de circo. E quando ela morreu, eu lembro perfeitamente o dia em que percebi que ela tinha morrido, no início de janeiro de 2010, vi assim uma notícia de que tinha morrido a cantora Lasa de Sela, e bem, aquilo fez-me um mal tremendo. Pronto, é difícil de explicar porque é que a perda de uma pessoa que nunca nos esteve, com quem nunca estivemos diretamente ligados, pode fazer tanta moça na nossa vida, mas pode realmente. E o facto de sentir que a Lasa já não cantaria mais, já não estaria mais ali com a sua voz e com as suas letras, foi uma perda tremenda. E portanto achei que... E também tenho uma grande gratidão para com ela, porque houve, sobretudo, uma altura da minha vida que foi bastante complicada e que eu passei essa altura a ouvi-la. E isso, claro, era quase como se ela integrasse a minha vida. Depois o livro dá tantas voltas, depois a vida dá tantas voltas, o livro dá tantas voltas, que eu, entretanto, acabei por me tornar muito amiga de uma das irmãs dela, que é trapezista, a quem, aliás, o livro é dedicado, Sky de Sela, e é a esse circo que eu me junto de vez em quando, porque faço parte da companhia desse circo, na Borgonha, França, e estou lá inscrita como ama. E eu, então, de vez em quando vou tratar das crianças desse circo, e posso dizer-vos que o circo é das coisas mais poéticas que existe. Ver um trapezista a voar, um malabarista a movimentar coisas, ver tudo a influência, toda a ambiência dos rituais do circo, e que sem animais, atenção, que eu tenho um horror a tudo o que tem a ver com tortura a animais, com o uso de animais. Sou assim, uma defensora, não é incondicional, é fervorosa dos direitos dos animais. Portanto, isto para vos dizer que não é um circo daqueles tipo circo Chen, que vêm para aí com os animais, e em gaiolas, e em jaulas, e enfim. E que acho que os tigres deviam mesmo soltar-se e comer o domador. Portanto, esta segunda parte do livro é totalmente consagrada à Lasa. Totalmente. E à perda irreparável da morte dela. Sem que eu a conhecesse, mas foi irreparável. Ninguém a substituirá na minha vida, porque era aquela voz e eram aquelas músicas que me acompanhavam. Gosto de muitas outras coisas que se fazem, mas para mim existe a música de que eu gosto, existe a música que eu até adoro, e depois existe a Lasa. É outra coisa, está para além da música. Como livros ou canções que me põem as escadas na cabeça. Subo ao sótão ou deixo à cave, ouço segredos e fantasmas espalhados pelo piso térreo, onde só a custo tenho, sem sono. Estes canais estão cheios de degraus. Vou e venho numa inquietação de mar. Voltei agora de um quadro de Tiziano. A minha mãe bebe um chá no Florian, as pessoas chegam dos Vaporetti. Olho-as nos olhos à procura das histórias que trazem dentro. Vemos a água invadir docemente a praça pelas frinchas da pedra. A beleza dói tanto conforme cresce. Tenho no colo o caderno de Veneza, um nome e uma morada onde irei comprar uns blocos de papel que me ajudem a dormir nesta cidade improvável e cheia de escadas. Inspira-me em Escher, por causa dos quadros que ele tem em Lisandota, que ele usa muitas escadas, como o título é escadas. Aqui é para dizer que se trata da cidade de Veneza, a Basílica de São Marcos e a Torre lá da Praça. Aqui é o poético, está com escadas na cabeça, a olhar para as pessoas que vêm dos Vaporetti. Aqui a cabeça são olhos, que elas trazem as histórias para dentro. Aqui é os fantasmas e os segredos que andam espalhados. E aqui é o poético sem sono, sentado a contemplar o nada. E aqui é a inquietação do mar, e é basicamente isso. Lindo.
é o momento exato, o Bruno vai ter um gesto muito belo, que é qual? Que é oferecer o desenho à Renata. sou a Maria Joia Sara. Nós fazemos parte do 37.25 Núcleo de Artes Performativas, que aqui, para começar, eu acho que nós não somos melhores do que o que falamos, portanto a gente tem que ir a falar, não é assim muito a nossa área, mas pronto. Nós, o 37.25 é um grupo de 9 bailarinos açorianos, aliás, micalenses, que se juntou para começar a criar e juntar um grupo profissional ou semi-profissional na área da dança. E a nossa primeira, nós somos 9, vamos apresentar os 9. Temos o António Branco, Carolina Rocha, Catarina Deres. Muitos deles foram alunos aqui da escola, a Cecília Deck, a Luana São Bante, a Maria João Gabé, a Sara Machado e a Sara Sinto e o Tiago Correia. Nossa ideia era começarmos a construir um espetáculo e, como base do nosso primeiro espetáculo, queríamos que tudo que se fizesse parte desse espetáculo fossem todos residentes, fossem todos naturais de São Miguel ou dos Açores, ou seja, toda a música que fizesse parte,
as ilustrações, os figurinos e o conceito do espetáculo, ou seja, o nosso estímulo, a nossa base. E nós fomos buscar, criamos um livro ou algum autor açoriano e descobrimos a pérola do Small Song da Renata. Eu fui à livraria, eu já disse isso várias vezes, mas acho que é sempre de realçar, acho que à livraria e fez na livraria um expositor de escritores açorianos e cheio de livros, e no fim era o último. No fim, vejo o livrinho assim da Renata, que até nem sequer é muito grande, fiquei assim a olhar para ele, tirei e disse, pronto, é isto. E apaixonou-nos completamente. O livro foi lido por todos nós, pelos 9, e após a leitura do livro, sentamos e fizemos uma construção de o que é que nós vamos tirar daqui. Não é só pegar no poema e fazer as escadas, porque é as escadas e vamos fazer uma dança com as escadas. Não, o processo criativo da dança também é complexo, é muito complexo. Portanto, nós estivemos todos sentados e tivemos todos muitas horas uns com os outros a tirar palavras e ideias. Isso, a parte é fácil, já passaram. É a parte mais complicada, falar do processo, não é? Então, realmente, como a Maria João disse, todos nós lemos os poemas todos. Claro que cada um gostava mais de um ou de outro. E o que fizemos foi, principalmente, como trabalho de casa, cada um tirar palavras, conceitos, imagens, expressões, vídeos, músicas, tudo o que fosse também de outras vertentes artísticas, cada um a fazer uma listinha desses conceitos todos e depois trocarmos a informação e ver o que é que saía mesmo, o que é que sobressaía no meio dessas palavras todas. E realmente o que apareceu foi como o texto, como o livro é feito também pela morte da Lasa, não é? O que apareceu foi a palavra morte. E que é um conceito tão vasto e tão subjetivo, mas apareceu a palavra morte e apareceram depois muitas outras palavras que foram dar continuação. Ritual, ciclo, seita, reza, velório, validade, arma, solidão, flores, luto, ataque, luta e acidente. O que se passa é que essas foram as palavras que estavam mais em comum com todos nós, né? De todos os 9. Claro que a partir da palavra morte já se pode dar a floresta ou uma coisa que não tem nada em específico a ver, mas que a partir de um estímulo que seja a morte, as coisas podem seguir um caminho enorme. E foi o que aconteceu, que a partir da música da Lasa, né? Fomos dar à poesia da Renata e a partir da poesia da Renata foi dar à dança do 37.25. E a partir do 37.25 nós fomos dar ao vídeo, que nós fomos falar com o Rafa Rijo, que tem um curso de edição tirado em Barcelona, de edição de vídeo, e ele fez uma pequena experiência connosco, um vídeo dança que nós também já vamos passar. E fotografia também, a partir deste mesmo tema, veio a fotografia do Rui Soares, fotógrafo, colaborador do Jornal do Público e que criou algo muito giro. Nós vamos passar o vídeo da dança e vamos passar o vídeo da pequena apresentação que nós fizemos no Arco-8. Acho que é importante nós explicarmos que vocês vão ver são os certos, principalmente das partes de grupo, mas que o processo foi feito exatamente ao contrário, que normalmente há uma pequena época ou período para fazer essa recolha de conceitos, imagens e isso tudo, e depois muito tempo para experimentar. E foi exatamente ao contrário, nós tivemos quase 3 meses a recolher informação e depois tivemos uma semana para montar, meia hora, todos juntos, o que foi intenso, foi uma loucura, mas acabou por criar algo que nós nos orgulhamos e que teve muito público e que as pessoas em geral gostaram todas muito, mas pronto, que é uma experiência que é como se diz nas artes, work in progress, e que a partir daí nós vamos continuar e vamos apresentar no teatro e também só vamos ter um mês juntos para apresentar, isso é tudo muito intenso a partir disto. Quando é que
lançam lindamente, maravilhosamente e independentemente do livro, quer dizer, já não estou aqui a falar, o facto de ser influenciado, de ter se inspirado no meu livro é uma honra para mim, mas o espetáculo delas já está para além do livro, é uma coisa única, uma coisa sólida, consistente, delas e deles. E é realmente uma coisa excepcional. Tenho muita pena que não se tenha conseguido ver alguns dos vídeos da apresentação, porque foi excepcional. Nós vamos deixar disponíveis, a princípio, daqui a muito pouco tempo, no site na página do Facebook do 37.25 vai estar disponível os vídeos. Portanto, depois o vídeo da dança já está disponível e os vídeos da apresentação também vão estar disponíveis.